Queridos e queridas, vamos lá, bora continuar aqui a brincadeira na parte das funções. Né? É o seguinte, no vídeo anterior nós fizemos aqui a parte da média, tá? Que foi uma função, um scriptzinho bem simples. Inclusive, caso vocês queiram, né, pode até vir aqui copiar e jogar aqui na parte da função, que não tem problema algum. Agora é o seguinte, nós vamos, deixa eu só arrumar aqui, eu fico escutando música quando passa o vídeo, né? Eu fico escutando música e eu acabo colocando meu fone de ouvido, e por isso que bagunça todo o meu cabelo. Então, assim, nós temos que tomar alguns cuidados, eu não vou entrar em todos os cuidados, né? Mas temos que tomar alguns. Por exemplo, como nós vamos criar uma função, dentro da função eu vou passar um valor. Então, por exemplo, aqui, então vou fazer aqui def, vou até colocar aqui em cima, que a gente não precisa ficar escrevendo tanta coisa, né? Os números eu posso simplesmente apagar, def, calcular média, números, 2 pontos. Aí eu venho aqui e posso até fazer só isso daqui. Beleza? Só vou deixar desse jeito, eu não vou colocar número nem nada do tipo. Né? Não vou colocar número não, perdão. Eu não vou colocar uma saída disso. Então, por exemplo, aqui, se eu vier aqui calcular média, né? Eu não vou colocar print aí, porque o print em si ele já está na função. Então, eu vou passar aqui a lista. Então, 1, 2, mesma coisa que nem antes, 3, 4, 5. Vou colocar um 6 para ninguém falar que eu estou roubando. Na hora que eu executar, vai aparecer aqui embaixo, 3,5. Porque é 15, né? Com mais 16 dá 21, dividido por 6, 3,5. Ok? Beleza. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o 5, né? 55, não, perdão. Se eu colocar aqui 5, né? Se eu colocar 55 também, 55, vamos ver se vai ser múltiplo. Vai ser 13, ok? Então, nós já temos aqui a função de calcular média. Bem simples, nada de excepcional. Só que aqui, vamos deixar um pouquinho melhor. E se eu passasse algum valor que não fosse uma lista? Veja que nós temos dois valores que teríamos que analisar. Teríamos que analisar se é uma lista, né, ou se é um número. Eu vou passar só para a gente verificar se é uma lista. Por quê? Porque se eu vier aqui colocar churros, por exemplo, veja que tem um texto dentro da minha lista. Né? Caso vocês queiram, né, não se esqueçam que vocês podem analisar. Posso passar os meus vídeos de Python, né? Caso vocês queiram entender um pouco mais sobre isso. E se eu passar um churros aqui dentro, né, e eu der play, ele vai dar erro. Por quê? Porque está trocando um operador de inteiro para string, né? Então eu não posso fazer uma soma de texto com número. Posso até concatenar, que é juntar texto com texto, mas somar, né, não tem como você somar tipo churros com um texto com um inteiro. Beleza? Então nós temos esse pequeno problema e é isso que a gente vai analisar agora. Ou pode ser, por exemplo, que eu tenha exatamente isso. Libra, porque é a primeira palavra que vem na minha cabeça. Ele é um texto, ele até que roda alguma coisa, beleza? Mas só que assim, ele não vai conseguir rodar o tempo inteiro. Vamos ver se dá para debugar aqui. Debug file. Vamos ver aqui se debuga certinho. Debugou, tá aqui, beleza? Então, vamos para a próxima parte. Ó. Se eu der um step into, que ele vai para F11, veja que aqui soma, só que qual que é o número? O número é um L. O Python, texto, na verdade, é meio que uma lista, tá bom? Não vou entrar tanto em detalhes, mas é. Então, eu vou ter aqui uma soma, mas veja que no soma ele já deu erro, porque afinal de contas não dá para somar uma soma. Aqui eu já tenho um valor que é um 1, né? E logo depois disso ele dá o erro, né? Porque afinal de contas não dá para somar um número com um texto. Então assim, primeiro de tudo, eu tenho que ver se esse valor números, né? Se o valor que eu estou passando para dentro dele números, se ele é realmente uma lista, né? Então tem alguns comandos que o Python pode fazer, né? Que tem dentro do Python. Entre eles tem o tipo, né? Eu posso usar tanto o type ou posso usar o isInstance of.
né? Is perdão, não é instance of, é instance. Então quer dizer que uma estou verificando qual que é o tipo do valor que eu estou passando e a outra eu estou verificando se ele é uma instância daquele valor. São duas formas diferentes. Então eu vou usar os instance, beleza? Então vou primeiro escrever um if, porque afinal de contas eu preciso realmente passar uma... Aqui realmente é uma decisão que eu tenho que tomar aqui, né? Aí eu vou colocar aqui is instance, tá vendo? Que é is instance, e aqui é uma outra função que eu tenho que passar para dentro, beleza? E eu vou colocar o quê? O números. Números, se ele for list, é que ele volta um verdadeiro ou falso, tá bom? Se ele for uma lista, ele executa tudo isso. Caso não, que tem que ter 2 pontos, né? 20. O valor passado não é uma lista. Pronto. Simples assim. Então, por exemplo, neste caso, estou passando aqui Libra, beleza? Então, eu vou debugar aqui novamente. Terminal, run, start debugging, que é o F5. Ah, eu coloquei no lado de fora. Esqueci que tem que colocar aqui. F5. Se bem que ele já respondeu, mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu estou passando o números, ok? Só que ele é uma instância do quê? Esse daqui, ele é uma instância de texto. Ele não é uma instância de lista. Então, o que vai acontecer? Na hora que eu fizer o else, ele vai passar para o print, porque é o que ele tem que executar realmente. Então, vai aqui, ó, valor passado não é uma lista. Agora, se eu vier aqui e mudar para uma lista mesmo, né? Mesmo que, ó, veja que vou passar mais um exemplo, tá bom? E não é assim que faz, é aqui que faz o valor. Então aqui, por exemplo, aí eu vou passar uma lista. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é aquele valor que a gente já tinha visto. Eu vou apertar aqui o F5, vou debugar e vai verificar aqui. Como ele vai voltar um valor verdadeiro, neste caso ele não vai voltar um falso, ele vai entrar na função ao qual eu quero. Vai fazer isso e não sei o que, e ele vai voltar esse meu valor. Beleza? Uma outra coisa que é bem importante é que texto, dependendo de como for feito, ele entra como uma lista. Então, isso aqui é uma outra coisa que vocês vão ter que verificar. Por exemplo, se eu fizer isso daqui que eu lembre, ele vai voltar como uma lista. Vamos ver? Se eu vier aqui e executar, que é, neste caso é o F5, neste caso aqui é o F11. Beleza? O que vai acontecer? Veja só, ele não está, função, tá, ele não está entrando aqui. Tem um argumento, mas aqui você está voltando 5. É por causa disso daqui. Eu lembro, é desse jeito que vai dar certo. Pum. Vamos ver se agora vai. Agora vai. E aqui ele vai verificar o quê? Se isso aqui é um tipo de uma lista. Veja que ele está voltando como uma lista. Ó, 0, 1, 2, 3, 4. E tem, inclusive, tamanho. Na hora que entrar para somar, ele vai dar o erro, porque afinal de contas daqui não é um valor, na verdade é uma lista. Então o que tem que fazer? Tem que verificar também se o valor que eu estou passando é um inteiro ou se ele é um tipo flutuante, ou seja, se ele é um número. E isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, porque afinal de contas nós já estamos aqui em 9 minutos. Mas vejam que, por mais que na hora que nós estamos fazendo a programação, veja que sempre tem pequenos detalhes que nós temos que ficar observando, né? Porque pode ser que acabe dando um erro, pode ser que alguém passe um valor diferente, ok? E assim por diante. Com esse asterisco aqui você está explodindo, né? Você está transformando esse valor, que deveria ser simplesmente só um texto, você está transformando ele em lista. Inclusive eu explico também nos meus vídeos de Python. Beleza, queridos e queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí sim, a parte de programação é sempre dificinho, principalmente quando nós estamos criando uma função. Ok? Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.